Bom dia, jovens. Para encerrar essa nossa aula da quarta-feira, falar de um teorema que é muito importante, muito interessante também, que nos ajuda a calcular alguns limites, não é? Muitas vezes ele nos salva e nós vamos usar algumas vezes para isso e até para demonstrar umas coisas que são interessantes para a continuidade do curso, não é? Então nós temos aqui o teorema do confronto. Ao invés de enunciar o teorema, eu vou fazer um exercício e explicar como é que funciona, tá bom? Que nós temos um exercício, na verdade. Suponha que você tem uma função que é menor ou igual, é sempre menor ou igual que outra função f de x, que é menor ou igual que outra função, 1 menos x ao quadrado por 4, menor ou igual que f de x, menor ou igual que 1 mais x ao quadrado por 2, né, sobre 2 para todo x diferente de zero. Então, isso aqui está dizendo que essas funções atendem a essa desigualdade em todos os pontos, em todos os números. Só para lembrar, x representa um número do domínio, não é? Um ponto do domínio. Em todos os pontos, essas funções satisfazem essa desigualdade, exceto no ponto zero, onde a gente quer determinar o limite, ó, tá vendo? Então, nesse ponto que é o ponto, digamos assim, problemático, tá bom? Então, determine o limite de f de x, quando x tende a zero. Essa, essa, essa desigualdade nos ajuda a calcular o limite, até mesmo sem você saber quem é a função f. Esse que é o mais interessante, né? Deixa eu explicar agora o teorema, depois a gente volta e resolve o exercício. O que o teorema está dizendo é o seguinte: você tem teorema do confronto, tá bom? Você tem três funções. Uma função vou chamar de g de x, uma função f de x e outra função h de x, tá bom? Atendendo a esta desigualdade, exceto em um pontinho lá, digamos assim. X diferente de a, tá bom? Vou dizer para que serve esse teorema, né? Você tem uma função que é calcular o limite neste ponto, que digamos assim é o único ponto que não atende à desigualdade, mas você conhece duas funções que, que espremem essa função aqui. Olha, ela está espremida, digamos assim, como um sanduíche. A gente chama até de teorema do sanduíche, né? É como essa coisa aqui, essas duas funções fazem da f, fazem um sanduíche ali com a f, né? Ela fica entre as duas. A gente consegue essas duas funções, aí consegue determinar o limite, que é o limite, aqui é o interesse é calcular o limite da função f de x, quando x tende a A, tá bom? Então, esse é que nós queremos determinar. Aí, graficamente, vou explicar graficamente, a gente poderia demonstrar usando aquela definição, mas eu sei que vocês não gostam muito da definição, é muito abstrata, né? Mas a gente pode demonstrar. Mas eu vou fazer graficamente, porque, como eu sempre falo, se você desenha, a pessoa entende melhor, né? Por isso que tem aquela expressão. Quer que eu desenhe? Né? As pessoas já falam assim, quer que eu desenhe? Então, aqui eu vou fazer o gráfico da G, suposto gráfico da G, o suposto gráfico da H e ver como é que elas poderiam estar aí no gráfico, né, os gráficos. Então, você tem aqui o sistema de coordenadas cartesianas. Então, o que está acontecendo é o seguinte, ó, você tem aqui um pontinho A, esse A aqui. Aí, deixa eu traçar, só para me orientar melhor, porque vai acontecer tudo aqui nesse ponto, né? Aqui tem o ponto A. Aí vou fazer um buraquinho, porque não precisa saber o que está acontecendo no ponto A. Digamos que nenhuma das funções está definida, ou então estão definidas em pontos distintos aqui em A. Aí você vem aqui, você tem a função G, é uma função que está por baixo. A função G é a função azul aqui, tá? A função azul é a função G. Esse aqui é o gráfico da G, tá bom? Aí você tem uma outra função, que é a função H, que vem por cima. Tá? Não interessa o que acontece depois, elas podem até se cruzar para cá, mas nas proximidades desse ponto, a função f vai estar entre a g e a h. Está aqui a g, aqui a h,
a nossa função f está entre as duas. Tá aqui, a g é azul, tá bom? A h é a preta. Aí a g, a f que é a vermelha, ela tem que estar por aqui, pelo meio. Então, quando chegar nesse ponto, obrigatoriamente ela vai ter que passar por aqui, tá certo? E depois de novo, porque ela está entre as duas. Ela está entre a g e a h, função f, atendendo a essa desigualdade aqui. Tá? Espero que vocês entendam. Olha, g menor ou igual que f menor ou igual que h. G menor ou igual que f menor ou igual que h. Então, ó, nessa ordem. Então, quando o x se aproxima de A, que é o que está escrito aqui, ó, quando o x se aproxima de A, quer seja pela direita, quer seja pela esquerda, quando o x se aproxima de A, vou até colocar um x aqui. Se ele se aproxima de A pela direita ou pela esquerda, o que, que acontece com a função f? Ela vai se aproximar desse pontinho aqui, né? Eu vou dizer quem é esse pontinho. Vou dar um nome para ele. Que esse pontinho, digamos que seja L, maiúsculo, tá bom? Então, quando a f se aproxima daqui, do A, quando o x se aproxima de A f vai se aproximando de L, tá bom? Não interessa o que acontece nos pontos distintos de A. Ou melhor, não, deixa eu reformular aqui, deixa eu dizer novamente. Não interessa o que acontece no ponto A, só o que acontece nos pontos distintos de A. E nas proximidades até, né? Você, cálculo sempre olha as coisas localmente, coisas que acontecem no intervalinho aqui, tá bom? Sempre intervalos pequenos. A gente faz grande assim para você entender o que está acontecendo. Nesse intervalinho, não tem jeito, né? A f tem que, assim, entre aspas, passar nesse ponto. Não interessa o que acontece no ponto. Não interessa o que acontece no ponto. X diferente de A. O f, por exemplo, poderia estar definido aqui em cima. Né? Essa poderia ser o f de A, isso aqui. Isso aqui poderia ser o f de A. Pode não acontecer, pode não estar definido. Aqui poderia ser o h de A. Né? Aqui o h de A. E poderia ser aqui o g de A, sei lá. G de A. Nesse ponto A não interessa, ele não precisa atender essa desigualdade, só precisa atender a desigualdade nos outros pontos diferentes de A. Veja que aqui eu coloquei numa ordem diferente, mas ainda assim a f, quando x se aproxima de a f vai se aproximar de L, né? Mas aqui vai se aproximar de L, desse pontinho, desse ponto aqui L, tá bom? Aí você diz que o limite da função f de x quando x tende a é igual a L. E por quê? Porque, na verdade, você está tomando o limite de g, quando você faz algebricamente, quando x tende a A, menor ou igual, você pega essa expressão. Ó. Vou tomar o limite aqui, no meio e na direita. Limite de f de x, quando x tende a A, menor ou igual que o limite de h de x, quando x tende a A. Ora, claramente, o limite de h, né? O limite de h é L, né? Então vai ficar assim. Limite de h é L, claramente o limite da g é L, e essa função que você não conhece, mas sabe que está espremida entre as duas, esse número aqui vai ficar espremido entre L e L. Qual é a única opção que tem? Se o número é maior ou igual que L, é menor ou igual que L, certamente esse número é o próprio L. Só pode ser igual aqui, tá bom? X, porque L é igual a L, então vai forçar a igualdade aqui, tá bom? Essa é a essência desse teorema, o teorema do sanduíche ou teorema do confronto. Você tem uma função espremida entre duas funções. Se os limites das funções aqui das extremidades forem iguais, como é igual, ambas são iguais a L, não é? Tá bom? O limite da função intermediária obrigatoriamente tem que ser L. Bom, espero que tenha ficado clara a explicação do teorema. Agora vamos resolver o exercício, né? No exercício, você pode logo fazer a conta. Depois eu vou explicar graficamente. No exercício, nós vamos aplicar limite em ambos os membros.
Vou pegar aqui, limite da função 1 menos x² sobre 4, quando x tende a zero, nosso a aqui é zero, né? Menor ou igual que limite da f de x quando x tende a zero, esse é o que nós queremos calcular, que é menor ou igual que o limite da função, a outra função da direita, 1 mais x² sobre 2, quando x tende a zero. Aqui como é que você calculou o limite aqui? Aí você se fixa só nesse probleminha aqui que você tem, calcular esse limite. Quanto é que é? Substitui o zero, vai dar 0 sobre 4 dá zero, o limite é 1, tá bom? Espero que todos entendam. Então, substituir o zero aqui, mata esse termo e fica 1, tá bom? Então, aqui o limite é 1. 1 menor ou igual. Esse é o que eu estou querendo determinar. F de x quando x tende a zero. No lado direito, de novo você substitui o x por zero, que vai dar 0² sobre 2, dá 0 sobre 2, que é zero. Sobra o quê? 1. Então, o limite de f de x, quando x tende a zero, é um número, tá bom? Está espremido entre 1 e 1. Quem é esse camarada? É o próprio 1, tá certo? Só pode ser igualdade aqui. Não pode ter uma desigualdade. 1 não pode ser menor que 1, tem que ser igual. Então, só sobra igual aqui. 1 igual a limite, que é igual a 1. Portanto, você conclui que o limite da f de x, quando x tende a zero, é igual a 1. E aí você resolveu o seu problema usando o teorema do confronto, ou, como as pessoas gostam, os meninos gostam de chamar, teorema do sanduíche, porque a f está espremida entre G e H. Agora, graficamente, como é que funciona isso? Vou chamar essa função aqui de G. Isso aqui de G, tá bom? G. Vamos lá, vamos para o outro lado aqui. Outro lado da nossa mesa aqui. G de x é igual a 1 menos x² sobre 4. Estou copiando lá, tá? E H de x é igual a 1 mais x² sobre 2. Aí você calcula o limite da G quando x tende a zero. Vai dar. Substituir aqui vai dar 1, né? E limite da H quando H tende a zero. Aqui, substituir aqui dá 1, tá bom? Mas graficamente, isso aqui é uma parábola, isso aqui é outra parábola, né? Aqui tem concavidade voltada para baixo, negativo. Essa tem concavidade voltada para cima. Vamos tentar desenhar isso aqui rapidamente. Aqui está o nosso sistema de coordenadas cartesianas. A pressa é inimiga mesmo, né? A gente quer, vai sair tudo torto. Bom, vai lá. Eu vou graficar a função g. Ela vai cortar o eixo no 1. Vou colocar aqui 1. E vai... as raízes são mais ou menos 2, né? Mais ou menos 2 vai dar 0 aqui, porque vai dar 4. 4 dividido por 4, 1. 1 menos 1, 0. Então, é mais ou menos 2. Vamos, pelo menos, caprichar pelo menos um pouquinho, para não ficar tão feio, né? Aqui o 2 e aqui o menos 2, tá bom? Essa função vai cortar aqui. Aqui é 1. G de 0 é igual a 1, G de 0 é igual a 1, bem aqui. Então vai ser uma parábola emborcada, né, para baixo. Deixa eu colocar o azul mesmo, vamos lá. Colocar o azul, só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Não precisa ser tão... eu também não vou desenhar com tanta perfeição, né? Depois você coloca num software aí de gráfico que você vai ver que é mais ou menos isso, né? Tá bom? Essa aqui é a G. Eu esbocei o gráfico da G, tá bom? A H também é uma parábola, né? Função quadrática, só que está com concavidade voltada para cima, corta no 1 também, vai cortar bem aqui. E as raízes são mais ou menos raiz de 2, né? Mas é melhor calcular
vai cortar bem aqui, mas não corta, na verdade, porque vai ser raiz negativa, tá certo. Então, com cavidade voltada para cima, na verdade é melhor calcular as imagens, né? Do 0 é 1, do 2 e do menos 2, que é a mesma, vai ser 4 por 2 dá 2, mais um 3, vai subir lá no 3, né? Então você vai ter 3 bem aqui. 2, 3. O 2 vai bater aqui no 3. E o menos 2 também, né? Que é tudo simétrico aqui. Aqui no, bem aqui, mais ou menos. Vou colocar, essa tem concavidade voltada para cima, o coeficiente do x ao quadrado é positivo, é mais meio, né? Então você vai ter uma coisa mais ou menos assim. Tá bom? Esse aqui vai ser o gráfico da nossa H. Essa é H. Aqui é G. Não ficou tão feio, né? Para quem não sabe desenhar. G. E pela nossa hipótese, a função f está espremida entre a G, essa aqui é a G, e a H, tá certo? A f está espremida entre a G e a H. Então, a gente vai só imaginar, porque ninguém conhece a f, mas a f pode ser uma coisa que vem por aqui, aí, como ela está espremida, ela vai ser obrigada a passar por aqui, né? A F está por aqui, tem que estar no meio, né? Não importa que ela tenha imagem, que o zero não esteja definido ou que esteja definido em outro ponto. Poderia ser aqui, ó. O f de zero poderia ser igual a 3, não importa. O limite vai ser 1, porque as duas funções obrigam a função f a se aproximar do 1 quando x tende a zero aqui, ó. Quando x tender a zero, pela direita e pela esquerda, acontece o mesmo fenômeno. A f ela pode vir lá de cima, mas aí quando chegar aqui nesse ponto ela vai se aproximar de 1. Pela esquerda a mesma coisa, pode ser que ela seja bem grandona aqui, mas aqui ela tem que passar, tem que se aproximar de 1 infinitamente, por causa da imposição das duas outras funções, tá bom? Então, aí você conclui que o limite da função f de x, quando x tende a zero, quer seja pela direita ou pela esquerda, de fato é igual a 1, tá bom? Conforme nós calculamos lá algebricamente, né? Limite da f quando x tende a zero igual a 1. Limite da f quando x tende a zero igual a 1. Ok? Bom, espero que tenha ficado claro, espero que tenham entendido, que tenham gostado do meu gráfico aqui, bonitão ele tá. Bom, um grande abraço, fiquem com Deus e quando der eu volto com outro vídeo. Fiquem com Deus, até lá.